Eu quero seguir falando aqui com vocês sobre essas alternativas no IOF, só que para poder falar mais sobre esse assunto, já debater alguns pontos aí da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu chamo agora aqui para o nosso papo o ex-diretor do Banco Central e também colunista aqui do CNN Money, Tony Volpon, que já está aqui comigo. Tony, antes de mais nada, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à programação. Bom dia. Tony, acredito que você estava aí acompanhando um pouco dessas falas aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu quero começar já querendo entender do teu ponto de vista. Haddad tem defendido sempre essa questão de distorções tributárias. Não é a primeira vez que ele bate nessa tecla desse discurso e ele insiste sobre isso em vários momentos, inclusive agora nas falas dele também ele vem insistindo sobre isso. Você concorda com a existência de distorções tributárias e que esse pode ser o caminho realmente para resolver essa situação orçamentária nesse momento, Tony? Bom, temos que lembrar de várias dessas chamadas distorções e subsídios foram criados ao longo do tempo porque no sistema geral de tributação, especialmente das empresas, a gente tributa as empresas demais. Então, determinados setores, né, sendo tributados demais, chegam no governo, usam seu poder de lobby e retiram esse tipo de benefício. O que deveria ser feito, né, e é obviamente muito complicado, mais politicamente do que tecnicamente, é você reduzir esses subsídios, mas também reduzir o nível geral de tributação, que quando você compara com outros países emergentes, no Brasil é extremamente alto. A gente tributa as empresas demais. A gente tributa empresas aqui no Brasil como se a gente fosse um país rico. Né? Nós não somos Estados Unidos, não somos a França, não somos o Japão e não deveríamos estar tributando as empresas, que é no final do dia quem realmente gera riqueza na economia, nesses níveis. Mas o que acaba acontecendo, o que está acontecendo nesse governo, é que atacando essas chamadas, né, distorções, isso só vira mais gasto. Não é que você está cortando tributo de um lado, né, e aumentando o tributo do outro, né, retirando distorções e aí baixando o nível de tributação como um todo. Né? Você tem um desequilíbrio fiscal estrutural, o ministro fala em fazer caber tudo dentro do arcabouço fiscal. Quem não apresentou medidas estruturantes para fazer isso acontecer foi o governo no ano passado, quando eles apresentaram aquele pacote que gerou todo aquele estresse de mercado. Aquele estresse foi gerado exatamente porque se olhou o que foi proposto e claramente se viu. E isso, ao longo do tempo, não se sustenta. Né? E o que você está vendo nessa mais uma tentativa de aumentar a tributação sobre o setor privado é ganhar tempo aumentando o nível de arrecadação para tentar dar uma sobrevida a um arcabouço fiscal que todo mundo entende, né, que é insustentável no tempo, porque os gastos obrigatórios continuamente crescem acima do limite do arcabouço fiscal, retirando espaço dos gastos discricionários. Aí vem um governo com mais um conjunto de aumento de impostos para tentar ganhar dinheiro para fazer os gastos discricionários, né? Ter algum tipo de gasto discricionário. E esse é o problema, e esse problema não está de forma alguma sendo endereçado, né, por esse conjunto de medidas sendo apresentado pelo governo. É verdade que essas medidas são um pouquinho menos nocivas que aquele pacote de IOF, que realmente foi uma bizarrice total, porque IOF não foi feito para arrecadar, né? Mas ainda assim temos este mesmo problema. Comprando tempo, jogando a bola para frente e, infelizmente, as contas fiscais ainda têm, né, um compromisso com uma instabilidade em algum momento no futuro. Uhum. Tony, inclusive em alternativa, né, a essa questão do IOF, a esse aumento do IOF que a Fazenda tinha apresentado, né, de forma bem trágica, como você muito bem lembrou nas semanas anteriores, em uma dessas alternativas vem a questão da tributação, ou seja, da retirada, na verdade, de isenção das letras de crédito. Aí eu vou pegar o trecho que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava falando agora, sobre exatamente a tributação da LCA, a letra de crédito do agronegócio. Haddad lembrou, ali na resposta dele para os parlamentares, que somente o setor do agronegócio tem ali 158 bilhões de reais de renúncia fiscal. Isso somente para as empresas do agronegócio, dado que, segundo ele, né, aberto ali, ele não estaria inventando nenhum número.
E ele diz que o governo já apresentou os 2 maiores planos safras da história, portanto, ou seja, subsidiando bastante o setor e que, portanto, defendendo que não vê como um grande impacto tirar essa renúncia nesse momento, essa isenção das LCAs. Qual que é a análise que você faz sobre isso? Tirar essa isenção, né, e taxar agora essas LCAs em 5% é algo que pode ser realmente absorvido pelo setor? Gera algum impacto na sua visão ou não? Bom, vai aumentar a tributação sobre o setor, de novo, né? Todos esses subsídios, esses planos, né, são feitos exatamente porque se você aplicasse, né, o nível de tributação normal sobre o setor quebraria, né? E a gente sabe que é um dos setores que realmente tem levantado a economia nesses últimos anos de relativamente baixo crescimento, independentemente do fato que o crescimento tem superado a expectativa nesses últimos 3 anos. Então, de novo, né, voltamos quando o governo aponta que quer fazer, né, tirar essas distorções e apontar para um determinado setor, se você olhar nessa questão isoladamente, você pode dizer, tá bom, eles estão ganhando esses benefícios, vamos cortar parte desses benefícios. Mas a gente tem que lembrar, né, para onde que esse dinheiro está indo. Ele não está indo para baixar o nível geral de tributação que, repito, é muito alto para um país emergente. Ele está indo simplesmente para dar sobrevida, né, no aumento de gastos que está sendo feito acima do própria limitação do arcabouço que o governo aprovou junto ao Congresso, né? Então, jogando o problema para frente. Então, toda vez que a gente vai bater nesse limite onde o crescimento sem limite, né, muito acima do teto de gastos, dos gastos obrigatórios, começam a comer o espaço dos gastos discricionários, o governo vem e edita medidas para aumentar ainda mais a tributação. Quando eu acho que todo mundo que olha e todo mundo que trabalha, né, na economia brasileira sabe que nós, de novo, já temos níveis de tributação que são muito mais condizentes a um país rico, desenvolvido, do que um país emergente que precisa, de fato, de incentivar o crescimento econômico e resolver seus problemas, inclusive seus problemas sociais, com crescimento e não mais gastos, que são gastos muitas vezes de baixíssima qualidade. O próprio ministro, na sua fala dele, apontou, por exemplo, os problemas que estão acontecendo com o BPC. Então, por que a gente não trabalha para resolver esses problemas em vez de jogar mais dinheiro no ralo?